Fala, meus alunos, boa noite. Aqui é o professor Everton. Eu estou fazendo essa aula como uma revisão sobre os assuntos de ácidos, bases e sais. Vou passar algumas informações pertinentes para que vocês possam anotar e para que vocês possam revisar o assunto, tá? Então, o primeiro assunto que nós tratamos foi os ácidos. Deixa eu escrever aqui. Ácidos. O que são ácidos, pessoal? São compostos que em solução aquosa produzem íons H+. Então eles produzem íons H+. Uma característica do ácido, pessoal, na sua fórmula é que sempre vai começar com H, tá? Vou passar alguns exemplos, ó. Por exemplo, eu tenho um ácido qualquer X, um ácido X, um ácido 3. Eu vou explicar por que eu coloquei esses valores 2 e 3 embaixo, tá? Um exemplo, o primeiro ácido que eu vou tratar aqui é o HCl, tá? Só um X só está indicando que é só um elemento, tá? Então vamos lá, ó. O HCl, pessoal, ele é um ácido, ó, começa com H. Em água, pessoal, o que vai acontecer? Vai ter uma ionização do íon H+. Então eu vou separar, pessoal, aqui. O que vai acontecer? Vai formar o H+, mais o Cl-. Então é assim, pessoal. Ácido vai produzir um H+. A outra substância que for separada vai ser menos a carga, tá? Agora um outro exemplo, pessoal. Se eu tiver um ácido, igual por exemplo o ácido sulfúrico, aqui pessoal, H2, ó, mesma, como é que fala? Mesma forma que o exemplo. E o X quer indicar o outro composto. Em água, pessoal, o que vai acontecer? Eu já sei que ele vai separar o íon H+, certo? E o que vai sobrar, pessoal? É SO4. Só que o que acontece? Aqui eu tenho dois Hs, não tenho? Então esse 2, pessoal, vai vir aqui na frente. Eu não posso colocar aqui nem na carga, tá? Aí o que acontece, pessoal? Esse SO4, eu já sei que a carga é negativa. O que vocês vão colocar, pessoal? Nessa carga negativa, vocês vão colocar o valor da quantidade de H que eu tenho. Igual nesse caso eu não tenho 2H, então aqui vai ser menos 2, tá? Agora nesse exemplo com H3, vou pegar o exemplo do ácido fosfórico, H3PO4. Em água, pessoal, o que vai acontecer? Vou separar o H+, e o restante vai ser PO4, certo? Vocês estão vendo aqui, eu não tenho 3H, igual está aqui do exemplo. Então, o que? Esses 3H, eu vou colocar o 3 aqui na frente, tá? Aqui eu já sei que vai ser a carga negativa, que aqui é positiva. Se são 3H, a carga que vai ser aqui vai ser menos 3, tá certo? Muito fácil, pessoal. Uma outra informação, a gente tem que aprender a dar nome para os ácidos. Eu vou mandar uma tabela para vocês com vários ânions. Ânions dos ácidos, pessoal, são esses daqui, tá? Igual, por exemplo, esse daqui, pessoal, é um cloreto, esse daqui é um sulfato e esse daqui é um fosfato, tá? Eu vou mandar uma tabela para vocês copiar no caderno, para vocês utilizarem ela para auxiliar na resolução dos exercícios, tá? Quando o ânion, pessoal, deixa eu anotar aqui, ó. Quando o ânion, é um N, tá, pessoal? Ó, quando o ânion, pessoal, ele começa com, por exemplo, cloreto, certo? O ácido que vai formar dele, pessoal, deixa eu anotar aqui. O ácido dele vai terminar com hídrico. Então, por exemplo, aqui é um cloreto. O ácido dele aqui é o ácido clorídrico, tá? Clorídrico, ó, começa com Cl, clorídrico, certo? Agora, o próximo aqui, ato. O ânion ato, pessoal, ele vai terminar com ico, igual, por exemplo,
Aqui é um sulfato, né? Sulfato, então vai ser ácido sulfúrico, tá? E se tiver também alguns casos, pessoal, que o ânion termina com ito, vai ser oso, tá? Eu vou mandar a tabela, então, e vocês depois copiam no caderno, tá? Agora, basicamente, ácidos são esses. Agora vamos falar sobre bases. Bases, pessoal, elas produzem em solução aquosa e ânions OH-, tá? Então, assim, vocês já viram que o ácido, eu já sei, todos vão começar com H+, tá? E vocês lembram que o quê? Quando você separa, ó, a carga positiva fica na frente e a negativa fica atrás. Então, se esse daqui forma OH-, então quando formar os dois compostos, o OH vai estar depois, tá? E aqui vai ter o composto com a carga positiva, certo? Então, vamos fazer uns exemplos, ó. MOH, MOH2 e MOH3, tá? Esse M está querendo dizer, pessoal, que é um metal qualquer, tá? Então vamos para o primeiro, ó. NaOH, tá? Então eu já sei que a primeira parte de uma base, eu já sei na verdade que é uma base porque termina com OH, tá? Então, quando eu for fazer a dissociação, a ionização em água, o que vai acontecer? O OH vai separar e o que vai sobrar é o Na, tá? Carga do OH é menos, né? Então vai ser menos e a outra carga vai ser mais. Agora, nesse caso aqui, pessoal, que eu vou ter OH2. Então, o que? Um outro exemplo, ó, o MgOH2. Em água, pessoal, vai formar o Mg mais o OH-. Só que o que, pessoal? Quantos OH eu tenho aqui? São dois, né? Então esse 2 vai vir aqui na frente. Aí o que acontece, pessoal? Mesma coisa do ácido. Vocês lembram, pessoal? Aqui, ó, eu tinha 3H e na hora de eu colocar a carga do fosfato, eu coloquei 3 meses, que era a carga será a quantidade de H que tem. E aqui é a mesma coisa em relação ao H. A carga do Mg vai ser a quantidade de OH que eu tenho. Quantos OH eu tenho aqui? 2, então a carga vai ser mais 2, tá? Agora vamos para o próximo, ó. AlOH3. Vou separar em água. Vai formar o quê? Al mais e OH menos. Só que o que? Eu tenho 3 OH, então vai ter que vir um 3 aqui na frente. Eu não posso colocar esse 3 aqui, porque tá o quê? Na formação da base, pessoal, na dissociação dela, ó, ela forma um ânion OH menos, não OH menos 3, tá? Então o que, pessoal? Eu vou ter que descobrir agora qual é a carga que eu vou colocar aqui nesse mais do Al. Se eu tenho 3 OH menos, então o que? Eu vou ter que colocar um 3 aqui, certo? Bem facinho, pessoal. Para dar o nome da base é muito fácil. Todas as bases não terminam com OH. Esse OH, pessoal, vai denominar um hidróxido. E o nome vai ser depender do metal que eu tenho na frente. Aqui, pessoal, eu tenho um hidróxido. Esse Na é sódio, então vai ser um hidróxido de sódio. Aqui, pessoal, na frente desse hidróxido eu tenho um Mg, que é o magnésio. Então vai ser hidróxido de magnésio. E depois aqui, pessoal, na frente desse OH eu tenho um alumínio. Então vai ser hidróxido de alumínio. Deixa eu escrever aqui. De alumínio, certo? Agora, pessoal, vamos para os sais. Sais, pessoal, são reações de neutralização. Por exemplo, pessoal, eu tinha que fazer uma reação de um ácido, mas eu deixei muito ácido. O que eu preciso fazer para diminuir a acidez dessa reação? Eu coloco uma base. Então, quer dizer o que, pessoal?
uma reação de um ácido mais uma base vai formar sal mais água, certo? Então, o que acontece, pessoal? O ácido não libera um H+, certo? E a base não libera um OH-. Esse H+, junto com o H-, vai formar a água que está aqui. E o restante que sobrar, pessoal, do ácido e da base, vai ser denominado o sal, certo? Muito fácil. Então vamos lá, pessoal, os exemplos. Ó, eu tenho um sal aqui. Deixa eu colocar primeiro o ácido, melhor, vai. Ó, deixa eu escrever aqui. Ó, H2SO4, o ácido sulfúrico. Eu misturei ele com duas moléculas do hidróxido de sódio. O que vai formar, pessoal? Ó, primeira coisa, que é um ácido, certo? O que o ácido vai liberar? O H+, que está aqui, certo? Então, eu tenho 2H para liberar. E aqui, pessoal, eu tenho o OH, que eu preciso da base, certo? Esse 2 indica que é para o Na, para o O e para o H. Então, eu tenho 2OH-, certo? Então, o que acontece, pessoal? H2O, eu vou formar duas águas, certo? E agora, o que sobrou, pessoal, aqui, ó? Sobrou o SO4, que é o sulfato, e o sódio. Lembrando, pessoal, que esse 2 também faz parte do Na. Então, eu vou ter NaSO4, tá? Só que assim, eu não posso colocar esse 2 aqui na frente, porque o sulfato eu só tenho um. Então, eu vou lá e coloco aqui, tá bom? Agora, pessoal, imagine se essa mesma reação não tivesse esse 2 aqui embaixo. Fosse, por exemplo, assim, ó, HSO4 mais NaOH vai formar o quê, pessoal? Aqui eu tenho dois Hs mais que serão liberados. E aqui eu só tenho um OH-. Então, o que acontece? Eu vou usar daqui só um, tá? Então, só um vai reagir aqui. Então, o outro vai sobrar aqui na fórmula. Então, aqui na fórmula ainda vai ficar HSO4, certo? Então, vai formar uma água apenas, mas, ó, aqui vai ter o HSO4 e o Na. Então, vai ficar NaHSO4, tá? Quer dizer que ocorreu, pessoal, uma neutralização parcial, porque não consumiu todo o H mais que ele tinha do ácido aqui na fórmula, tá? Vou dar outro exemplo aqui, pessoal. Deixa eu fazer em outra página, é melhor, né? Ó, aqui, pessoal, eu tenho duas moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico. Eu vou misturar, pessoal, com o CaOH2. Ó, para descobrir o nome disso aqui, ó, OH é hidróxido. Aqui o Ca é um cálcio, então hidróxido de cálcio, certo? Na reação de neutralização, o que vai acontecer, pessoal? O ácido libera o H+, certo? E o hidróxido libera o OH-. Quantos OH- eu tenho aqui? 2. E quantos H+, eu tenho aqui? 2. Então, 2 com 2 vai formar duas águas, tá? E agora, ó, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou 2 Cl's e aqui sobrou Ca, só o Ca, certo? Então vai formar CaCl. Só que o Cl tem 2, Cl2, tá? E agora no caso, pessoal, se eu tiver essa mesma reação aqui do HCl, em vez de ter 2, eu tiver só um. Aí, ó, HCl mais CaOH2 formando. Vai formar o quê? Ó? Aqui uma H, certo? E aqui eu tenho 2 OH-, certo? O que vai acontecer? Apenas um desse OH vai se ligar para ele, porque não tem mais outro para ele se ligar. Então vai sobrar um OH aqui ainda. Então eu vou formar uma água, tá? Não precisa pôr um aqui na frente. E o que sobrou daqui, ó, pessoal? Aqui sobrou CaOH, né? Só usou um, e o Cl. Então vai ficar CaOH e o Cl, tá? O de cima deu 2 porque tinha 2 aqui na fórmula. Como aqui só tem um, só tem um. Tá joia, pessoal?
Bons estudos para vocês, ó. E copiem tudo isso aqui no caderno para me poder anotar.